texto. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela minha esposa que está aí, está conosco hoje. Deus abençoe. Aos irmãos que ficaram também. E Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, não disse a palavra ainda. Estou esperando os soldados ficarem apóstolos. Vamos lá. Marcos capítulo 15, versículo 6 ao 15. Texto áureo, Marcos 15. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, versículo 6 ao 15. Glória a Deus. Meus irmãos, olha para mim aqui, ó. O pastor vai explicar uma coisa. Há vigílias, encontros em que são expressos e marcantes pela glória de Deus. E há outros que às vezes a glória não se manifesta. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, ó. Nós não temos que ser filhos bardosos, que a gente pede a Deus, dá só a sua glória, Senhor, e sempre Deus tem que dar. Às vezes Deus se cala e vê o que a gente faz aqui embaixo e coloca como depósito no celeiro celestial. Deus, Ele é um ser justo, Ele está justo a todas as coisas. Ah, mas a glória não se manifestou, não aconteceu como a gente esperava. Às vezes a gente pensa que uma coisa e Deus quer de outro jeito. Então eu entendo o que eu estou falando. Nem sempre Deus manifesta a sua glória. A gente que prega, né, pastor Sandro? Vai às vezes, Deus, que o Senhor me use, que o Senhor encha a igreja da tua glória. E às vezes não sai essa glória. Mas porém, a palavra é pregada, muitos são alcançados e fica tudo em depósito diante de Deus. Amém? Então, irmãos, eu vou ser bem rapidinho na palavra, porque a gente não se estenda muito. Marcos 15, 6 ao 15. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja dos principais sacerdotes lhe havia entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que fareis então deste a quem chameis o rei dos judeus? Eles porém clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e pôs a mandar açoites a Jesus e entregou-o para ser crucificado. Deus e Pai, Senhor, estamos cansados, ó Deus. Há filhos que estão aqui desde as 2 horas da tarde, Senhor. Pai, mas nós pedimos que mais um pouquinho o Teu Espírito, Senhor, nos coloque a Tua palavra como semente, que o Senhor nos leve, Deus, a refletir nessa palavra rápida em que será pregada. Pai, o que importa é que o Senhor cresça e diminua, que o Senhor nos fale, Deus, em nome de Jesus, nos ensine, nos exorte, nos console. Amém e amém. Tome assento, irmãos. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é uma bênção porque ele escreve Jesus como servo, escrito aos romanos. Marcos dá uma ênfase de como Jesus veio servir o homem. Glória a Deus. Amém. Jesus veio servir a humanidade e nesse capítulo, nessa história, Jesus já está sendo julgado pelos homens, sacerdotes e romanos da época. Mas eu não quero falar sobre Jesus. Há pouco tempo tivemos aqui uma pregação sobre Jesus na crucificação. Não vou falar sobre a crucificação, não vou falar sobre os atos que levaram Jesus à cruz, mas vou falar de um homem que estava lá, que viu tudo isso. Vou falar essa noite, bem rapidinho, sobre Barrabás. Meus irmãos, um personagem importante da história do Evangelho de Marcos, também de Mateus, de Lucas e de João, é Barrabás.
Todos os evangelhos narram essa história. Uns dizem que ele é salteador, outros dizem que ele é um amotinador. Enfim, cada evangelho traz uma história diferente, mas o importante é que eu quero ministrar ao teu coração aquilo que este homem passou. Pois bem, para que você entenda uma coisa, antes de começar a pregar, eu quero só contar um testemunho. Quando eu comecei a ministrar a palavra do Senhor, a minha vida começou a ter um novo sentido. Depois de muita oração e de muito querer e a sede que eu tinha pelo ministério da palavra, Deus começou a levantar na palavra o servo pregador, e eu comecei a ter uma visão de uma coisa. Aí ontem Deus falou comigo de novo, e hoje eu confirmei com a minha esposa, através de algumas pregações que eu andei ouvindo por aí. Começou lá no Mevan com o Luiz Hermínio, depois pastor Gregório Macnucci, e através das palavras de minha esposa, eu comecei a notar que o ministério da palavra do Senhor não é para a gente vender uma imagem pessoal, nem para a gente ter um sucesso, uma fama. É por isso que Deus levantou naquela quinta-feira, quem estava aqui viu que eu preguei contra o sucesso e a fama, que é o que os crentes hoje em dia têm almejado em cima de púlpito. Eu não vim aqui para mostrar minha performance para você numa vigília essa hora da noite. Não vim aqui dizer que eu sou alguém grande ou pequeno. Eu vim só te dar o recado de Deus para você, e que você receba em nome de Jesus, amém? E eu comecei a notar que fazer fama e sucesso é o que eu não quero mais, Nando. A notícia que você me deu, que o Michael me deu, que eu cheguei aqui, que teve 12 que aceitaram Jesus Cristo, isso quebra o meu coração. Estamos tirando os olhos dos holofotes dos crentes, do entretenimento evangélico, e voltando realmente para buscar as almas em nome de Jesus. É por isso que eu achei muito interessante aquele cartaz ali, Comunidade Só da Justiça, papapá, prepare-se, Jesus voltará. Chega de ficar brincando de igreja, vamos fazer a nossa obra, amém? Meus irmãos, olha só, eu vou me colocar na primeira pessoa nessa história. Eu não podia aceitar com que a minha etnia, a minha nação ficasse presa num jugo romano. Eu, como homem, pai de família, eu não podia sentir esse peso de ver uma nação escravizada e de saber que eu sou um judeu, que tem sangue nas minhas veias, e ficar quieto. Então eu me coloquei como um líder, como um rebelde, e comecei a fazer da minha forma a minha rebelião. Quando isso aconteceu, eu trouxe junto comigo alguns homens que estavam a fim de mudar a história. Todos olham para Barrabás como se fosse um homem truculento e violento, mas a história não revela isso, bíblica. A história dos homens, aí, filme de Mel Gibson, diz que Barrabás era um assassino, que era um homem terrível, mas Barrabás lutava contra Roma. Barrabás, ele tinha uma vontade de liberdade, ele tinha uma vontade de levar o seu povo que estava cativo na águia romana, tirar o povo da escravidão e voltar ao governo dos judeus. Aprenda isso, todo o ministério romano só aprendia que lutava contra César. Então Barrabás era como se fosse Judas Iscariotes também, pensava numa revolução. Judas, quando traiu Jesus, ele tinha a mesma ideia de revolucionar, de usar Jesus como top da revolução. Quando ele descobriu, Judas, que não era o Senhor, o revolucionário, mas sim o rei dos judeus mesmo, ele caiu na verdade que Jesus era o Messias, e por isso se enforcou. Então Barrabás, ele estava sedento de justiça, e junto com ele, como eu disse, trouxe os amotinadores. Então Barrabás começou a fazer parte de uma equipe da Judéia chamada os sicários, ou seja, os terroristas. Esses homens, eles de pouco em pouco iam matando as pessoas. Eles matavam soldados romanos para proclamar uma rebelião contra o governo de César. Quando isso aconteceu, logo depois, um homicídio, Barrabás é preso junto com os seus liderados e fica na cadeia. Então, os sonhos de conquista, os sonhos de tirar os seus irmãos do jugo romano, foi por água abaixo, porque ele estava preso. E um homem preso nessa época iria à cruz. A crucificação diante dos judeus mostravam e expunham a vergonha de ser um homem maldito, a vergonha de ser um líder que fracassou. E quando levantavam os homens na cruz, eles diziam: olha, aconteceu isso com ele, vai acontecer isso com vocês também, se revoltarem contra o governo romano. Por isso que Barrabás estava preso.
porque ele pensava na liberdade do seu povo, porque ele queria mudar a história, porque ele queria das suas forças, das suas mãos, conseguir tirar o povo da escravidão. E não tem como. A águia romana voava alto, o governo estava na supremacia, os pés de ferro, não tinha como conseguir conquistar, mas a sua pequena força, os seus assassinatos, o levaram à prisão. Pois bem, se levaram à prisão, você sabe que vai ser julgado, que vai ser condenado e crucificado. Então Barrabás estava perdido, Barrabás estava pego, porque realmente ele iria para a cruz. Agora eu te pergunto, havia chance para Barrabás? Sim ou não? Não? Claro que não. Dali, da onde ele saísse da prisão que estava, só sairia para o julgamento e para a cruz. Não haveria de outra forma ou uma absolvição, a não ser se fosse o meu Jesus. Quando Jesus cruza a tua história e cruza a minha história, ele nos traz da condenação à absolvição. Muitos de nós também éramos perdidos, às vezes como Barrabás, com boas intenções, querendo tomar no peito as situações e levar na ponta da faca as coisas, mas quando ele nos encontra, ele muda todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, acontecendo isso, Jesus está no Getsêmani, Jesus está na agonia, é preso, é traído, e vai à casa dos sacerdotes. Os sacerdotes lhe interrogam, você sabe a história, vou correr. E depois disso que interrogaram Jesus, eles começam a já pré-condená-lo. A história diz que depois de Jesus dizer que era o Filho de Deus, os sacerdotes esbofetearam Jesus. Outras traduções dizem que Jesus levou socos, que levou punhadas, socos de mão fechada. Eu creio que sim, porque em outra hora, eu falava com o irmão aqui agora, eu era um agente penitenciário, e um preso não é muito bem tratado. Hoje, com todos os recursos, direitos humanos que sempre protegem os presidiários, ainda há às vezes alguns abusos. Imagine naquela época, imagine uma época em que um prisioneiro político não tinha nenhum direito a se defender. Então Jesus apanha, Jesus passa uma noite de martírio a socos e pontapés. E quando chega pela manhã, ele é levado ao governo de Pilatos. Pilatos precisava resolver a situação, e Barrabás estava preso. Estava junto, talvez não junto de Jesus, mas iria se encontrar na frente com Jesus. Barrabás estava lá esperando, meu Deus, quanto tempo que eu esperei por uma revolução. Eu matei alguns soldados, eu estou aqui agora preso. Minha família não vai me ver mais. Eu tentei, mas eu não consegui, eu sou fracassado. Eu tenho medo da morte, logo vou ser crucificado. Barrabás estava com medo, estava pego e não tinha como sair de lá. E Jesus, nesse interim, sendo pego por Pilatos, aquela história toda, você é filho de Deus ou não é? É assim, sim, tá. Quando chega a hora de Pilatos pesar as coisas, os sacerdotes que estavam junto com o Sinédrio fizeram com que a multidão se excitasse em dizer que soltasse Barrabás. Já começou a mudar a história, já começou a trazer uma liberdade a um homem que estava cativo. Isso aconteceu num tempo em que Jesus estava se doando a mim e a você. Se ele quisesse, nem tinha sido preso. Se ele quisesse, não tinha sido pego e levado a Pilatos, porque ele precisava passar por isso para que eu e você estivéssemos aqui essa noite. Jesus estava se doando à humanidade. E interessante que todos dizem que primeiro ele salvou o ladrão da cruz. Pois bem, você vai ver que hoje foi Barrabás o primeiro homem. Barrabás está lá, pensando e chorando as suas mágoas de morte, e dizendo: não verei mais os meus filhos, não verei mais a minha esposa, não verei mais meus irmãos judeus, os meus guerreiros, não verei mais nada. A morte chegou para mim, não existe mais chance. Jesus é levado a Pilatos. Pilatos sabe por sua mulher que ele é um homem justo. Pilatos quer livrar Jesus, mas o peso político e os judeus, a própria raça de Jesus, incitando as pessoas, pressionam Pilatos, e a multidão diz: crucificam, crucificam, crucificam.
Pilatos não sabe mais o que fazer. Então ele tem que lavar as suas mãos. E ele tem que entregar Jesus. Mas antes disso, de chegar a entregar Jesus, foram colocados 2 homens diante da multidão. Eu cheguei diante, agora da primeira pessoa, eu cheguei diante de Pilatos e vi a sua capa real. Eu vi a multidão que estava à minha frente. E quando eu olho para o lado de Pilatos e eu faço assim, eu vi um homem judeu de cabelos escuros, de rosto inchado, de olho roxo e com sangue seco ao lado de sua boca. E eu, como revolucionário, quis entender, sabendo da sua fama, que eu estava preso, mas as coisas aconteciam, as informações chegavam. Eu quis olhar para ele, para quem era esse homem que estava no meu lugar, que eu, como Barrabás, deveria ir para a morte. E o povo chamava meu nome lá embaixo: solta Barrabás, solta Barrabás. E eu olhava para ele, e quando ele olhou para mim, só os seus olhos me consumiram. Às vezes nessa vida nós queremos tomar as coisas do peito e fazer revoluções particulares. Nós queremos com que a história caminhe em volta do nosso umbigo. Nós queremos chamar a atenção de Deus e dos nossos irmãos, mas às vezes basta encontrar com o olhar daquele para que a história mude. Quando Jesus olha para Barrabás, o coração dele é tocado, porque ele sabia que a condenação era para ele. E ele viu um homem justo. Pilatos tenta dizer: mas o que ele fez? E lá embaixo, subornados, endemoniados, a multidão que outrora foi liberta por ele, que foi curada por ele, que teve as palavras dele, diziam: crucificam, crucificam, crucificam. E eu quis, como revolucionário, entender que tipo de povo que eu estava lidando, com que tipo de pessoas que eu estava dando a minha própria vida. Qual é a causa da minha prisão e da minha morte que não houve, que ele me libertou? Porque eu estava vendo um justo pagando os meus pecados, se era eu que tinha assassinado e eu que era um amotinador. Meus irmãos, a mesma história corre sobre nossa vida. Injustos, pecadores, às vezes amotinadores, às vezes presunçosos, mas a misericórdia nos tirou de tudo isso. O pecado e a sua cédula que estava contra nós foi apagada e riscada por ele. Por sua graça somos salvos, e ela se manifesta a nós essa noite em nome de Jesus. Encontrar com Jesus é muito mais do que ideias, é muito mais do que uma simples vigília, é muito mais do que subir para cantar. Você não pode deixar isso apagar em você. Você não pode ficar mais quieto. Há um mundo com fome lá fora. Há pessoas que estão precisando do nosso Jesus, e nós não podemos fazer só coisas para nós. Eu não vou cansar de falar que o meu ministério tem mudado nos últimos 3 dias, porque o Espírito tem batido no meu ouvido dizendo assim: eu não chamei você para isso, eu chamei você para falar de mim para o perdido. Para que essa igreja tivesse mais gente hoje, nós precisamos falar que Jesus salva você, salva eu, salva o pecador, salva o Barrabás. A nossa história às vezes se parece com a dele. Muitos julgam, muitos falam, mas ninguém conhece o coração de um homem revolucionário. Mas Jesus, que estava do lado, não olhou com julgamento, não olhou para Barrabás e disse: você está sendo absolvido, porque não. Ele olhou com amor. E os olhos de Jesus em mim, como Barrabás, me colocando na história, me trouxe uma esperança que não vem de homens,
que não vem de etnias, que não vem de religião nenhuma, mas que vem do olhar dele sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes como homem a gente se pega fazendo planos para a família, fazendo planos para a igreja, fazendo planos para si. E quando a gente se encontra com Ele, muitas coisas mudam. Mas entenda uma coisa: estar na vontade dEle, no amor dEle, vale a pena. Pague o preço para isso. Olhe para Ele, encontre os olhos dEle, queira conhecê-lo, queira saber quem é, queira saber aonde Ele está, o que Ele está querendo de você, qual é o nível de intimidade que você tem com Ele. Queira saber, queira mais disso, porque as religiões matam, mas o meu Jesus dá vida. As religiões às vezes nos afogam, as religiões nos deixam presos nos grilhões dela, mas Jesus dá vida, e vida com abundância. Barrabás estava pronto a ir para a cruz. A história diz que depois, lá na frente, quando Jesus foi deitado na cruz, não puderam pregá-lo direito, porque a cruz era um pouco maior, porque era para Barrabás. Quebraram o braço do meu mestre puxando por uma corda para colocar o cravo na mão dele. A cruz era para mim, a cruz era para ti, a cruz era para nós. Obrigado, Jesus. Bendito Jesus, bendito Jesus, bendito Jesus. E eu pude entender que em meias revoluções da vida, ao bate da nossa mente, à pressão do mundo, e que quer nos fazer ser super-homens, dotados de toda a sabedoria, toda a inteligência, notados pela sociedade, faz favas isso. Eu quero encontro com Ele, eu quero intimidade com Ele. Lágrimas comovem mais do que pulos e gritos. Nós precisamos escutar um Jesus que nos dê lágrimas. Sabe, irmãos, como pastor mais novo, eu tenho estado preocupado com o meu ministério. Como eu disse, quando eu comecei a pregar a palavra, eu já via eu em um lugar aí de Santa Catarina pregando a mensagem para uma multidão, para vender meus DVDs e para ser mais um nas listas maiores dos tops pregadores, porque eu pensava que era assim. Quando Jesus começou a trabalhar no meu coração, me trouxe esse ministério, e nesse ministério eu comecei a ver o episcopado sobre os meus ombros. Eu comecei a ficar preocupado, que a coisa é muito séria. Lidar com vocês, almas, é muito sério. Vocês olham para nós como os líderes que nós temos que estar apacentando, e isso é sério. Se escorregarmos, a gente traz com a gente muitas pessoas. Tem gente ferida por aí por pastores ter caído, escorregado. Tem gente que está machucada e está desacreditada. Pois bem, a gente quer ser um pouquinho diferente. Quer ser simples para você, mas quer ser pastor. Quer ser simples para você, não quer aparecer para a mídia, não quer estar nos top das igrejas de Lages, a maior, a mais opulenta, a mais grande. Não, a gente quer as almas que se encontrem com Ele. A gente quer que venham todos e aceitar Jesus. A gente quer que a igreja faça valer a pena aquilo que o Senhor fez na cruz. A gente quer poder dizer que eu te amo de verdade, sem falsárias. Eu te amo, irmão. Tapinha nas costas e fala mal depois que vai embora. Senão isso aqui é só um bloco de cimento, um quadrado para a nossa reunião, para nosso auditório escutar a palavra.
você nesta placa para fazer a diferença no avivamento. E o pastor Adriano, junto com os pastores, creem em vocês. Mas não deixe entrar para os mesmos erros de outros por aí. Parece que Deus tem falado repetidamente a palavra a cada dia, para que a gente acorde, irmãos, e não entre lá no dia 23 de novembro na Marcha para Jesus. Somos com mais uma igreja catalogada, registrada, legalizada, para mais um movimento de uma ideia diferente. Que chega disso, irmãos. Chega de religiões, chega de placas, chega de... Está na hora de a gente chegar mais íntimo, para a gente fazer nosso papel, porque senão não vale a pena eu expor para você o estilo de pregar, eu colocar para você uma pilha dentro de mim para te levar com as emoções a dar gritos e pulos e glórias a Deus. Vai apagar esse fogo. Mas quando você se encontra com Ele, quando Ele olha para você, quando você vê aquele rosto machucado, aquele olho roxo, aquele sangue seco na sua boca, que sofreu por você, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E a multidão me chama: solte Barrabás. Eu, ora, não entendia, porque o governo romano me prendeu. E o justo que está aqui, que vocês chamam rei dos judeus, crucifique ele. Crucifique ele. Pilatos então me solta e eu saio escadas baixas. Os soldados que estão na escada perto de mim param e tiram as cordas das minhas mãos. E eu olho para eles e olho para Jesus, cabeça baixa, cabelo quase sobre o rosto, calado, quieto, como ovelha que vai ao matadouro, não disse nada. Eu só olhei para trás e disse: Ele me deu. É o tema da mensagem de hoje: mais uma chance. Para terminar a palavra, nós estamos convertidos, pregamos a salvação, temos certeza de que se Jesus voltar agora, iremos para o céu? Qual é a chance que você precisa de Jesus hoje? Nós temos mais uma chance. Mais uma chance de tirar os escorregões da vida, as iniquidades que estão sobre nós. Mais uma chance de não ser mais revolucionário. Mais uma chance de poder olhar para Jesus e ver que Ele tem amor e misericórdia por você e por mim. Mais uma chance de poder mudar a história da nossa vida, levando a sério aquilo que Deus nos colocou nas mãos. Uma chance para olhar para Ele e dizer: foi Ele que me deu essa chance. Fique de pé. Há uma chance de Deus essa noite. As questões dessa chance você deve saber. Não é eu, não é a pastora Angelita, nem o pastor Sandro, mas é você que sabe qual é a chance que Deus tem dado para você e qual área da sua vida que Deus tem dado essa chance. No ministério, pessoal, o que você precisa que Deus transforme você. Você é um revolucionário? Eu não sei. Preciso dizer que você possa estar aqui na frente agora, em nome de Jesus.